Peguei meu pai traindo minha mãe enquanto ela se recuperava de um derrame. Ele nos deixou quando confrontei e agora meus pais estão se divorciando enquanto ele me culpa por arruinar sua vida. Tenho 17 anos e sempre fui próxima da minha mãe. Crescer não foi tão difícil porque minha mãe é literalmente a pessoa mais gentil que conheço. Desde que me lembro, minha mãe sempre me tratou como sua melhor amiga. Ela sempre foi muito solidária, então eu podia compartilhar qualquer coisa com ela sem medo de ser julgada ou repreendida. Íamos fazer compras juntas, assistir a filmes e arrumar o cabelo. No entanto, apesar de sua natureza amigável e gentil, ela não me deixava fazer tudo o que eu queria. Eu ainda tinha um horário para voltar para casa e conhecia meus limites, os quais respeitava. Por outro lado, meu pai era completamente o oposto. Sempre senti que ele nunca quis ser pai em primeiro lugar, porque realmente nunca passou tempo comigo, apesar de ser um pai que ficava em casa. Além de me deixar ir pegar na escola, passava a maior parte do tempo jogando videogames no seu quarto. Houve muitas ocasiões em que minha mãe voltava para casa depois de um dia de trabalho e encontrava meu pai ainda jogando, sem se preocupar em cozinhar o jantar ou fazer alguma tarefa doméstica. Isso sempre terminava em brigas, com meu pai saindo de casa furioso. Só quando comecei a crescer percebi o quão tóxico era o comportamento dele. Minha mãe implorava o tempo todo para que ele procurasse um emprego ou a ajudasse com as tarefas domésticas, mas ele sempre arranjava desculpas, dizendo que estava jogando videogames para fins de pesquisa para melhorar no seu trabalho, se algum dia encontrasse um. Meu pai tinha um diploma em ciência da computação e, segundo minha mãe, no início do relacionamento deles, ele tinha um bom emprego. No entanto, quando ela ficou grávida de mim, ele foi demitido devido a uma redução de pessoal na empresa. Por isso, ele havia incentivado minha mãe a abortar em vez de continuar com a gravidez, mas ela se recusou. Eles chegaram a um acordo em que minha mãe trabalharia para nos sustentar enquanto ele ficava em casa cuidando de mim e fazendo as tarefas domésticas, como qualquer outro pai que fica em casa. Esse acordo sempre foi temporário e ele deveria voltar ao trabalho eventualmente, mas nunca voltou. Quando eu tinha 6 anos, lembro que alguns dos meus amigos zombavam de mim porque meu pai não tinha emprego e seus pais riam da minha família pelas costas. Não era só o fato de meu pai não fazer nada, mas também o fato de ele começar a ganhar peso e se recusar a cuidar de si mesmo. Sempre pedi a uma das mães do bairro que me levasse à escola porque era muito preguiçoso para acordar cedo. Às vezes ele esquecia de me buscar na escola e, felizmente, os pais de algum colega me levavam para casa. Entrava em casa e encontrava meu pai ainda jogando videogames ou dormindo, sem nenhuma preocupação no mundo. Claramente estava sendo negligenciada e acho que minha mãe percebeu isso, então arrumou nossas coisas e decidiu deixá-lo. Lembro que nos mudamos para a casa dos meus avós maternos por um tempo. Lembro do meu pai nos visitando e tentando convencer minha mãe a não seguir com o divórcio. Até os pais da minha mãe apoiavam a decisão dela e avisavam meu pai que ele precisava mudar sua atitude ou isso seria o fim. Felizmente, meu pai percebeu seus erros e decidiu mudar de vida. Começou a acordar e sair para correr todas as manhãs. Ele me pegava e me deixava na casa dos meus avós e no caminho começávamos a conversar, o que me fez começar a me abrir para ele. Nos fins de semana, ele me levava ao parque onde me ensinava a jogar badminton. Pela primeira vez comecei a gostar do tempo que passava com meu pai. Acho que minha mãe também notou essa mudança positiva nele e depois de muitas conversas, decidiu voltar a morar com ele. Eventualmente, meu pai começou a perder peso devido ao seu estilo de vida saudável e também encontrou um emprego. Esse trabalho pagava significativamente menos que o da minha mãe, mas era um bom começo para ele. Você pensaria que este seria o fim de nossos problemas, mas na verdade foi o começo. Veja, meu pai começou a chegar tarde em casa e estava constantemente no telefone. Se eu quisesse conversar com ele, ele me ignorava como se eu não existisse. Ele não fazia mais nada para passar tempo comigo e voltou a ser o mesmo de antes, emocionalmente ausente. Minha mãe começou a suspeitar cada vez mais do comportamento do meu pai. Tentava falar com ele, mas ele desconsiderava suas preocupações, dizendo que ela estava exagerando. Mas acho que a intuição de uma mulher nunca falha, porque minha mãe eventualmente encontrou mensagens inadequadas no telefone dele com sua personal trainer. Minha mãe perdeu a cabeça e eles tiveram uma grande briga. Meu pai ficou furioso com ela por verificar seu telefone pelas costas e a chamou de traidora. Acho que foi a primeira vez que vi meus pais gritando um com o outro a plenos pulmões, o que me aterrorizou. A briga ficou física e, acidentalmente, um dos socos do meu pai atingiu o rosto da minha mãe, causando um sangramento no nariz. Ver minha mãe em dor me fez começar a chorar porque nunca tinha visto tanto sangue e tinha medo de que minha mãe morresse. Enquanto meu pai nos levava ao hospital, ele me dizia que eu não devia dizer a verdade a ninguém e que se os médicos ou enfermeiros perguntassem, eu deveria dizer que minha mãe bateu o rosto na porta. Ele me advertiu que se eu dissesse a verdade a alguém, ele seria levado e seria minha culpa. Como criança, não queria ser responsável por levar meu pai, então fiquei calada.
Quando minha mãe se recuperou, meu pai prometeu que bloquearia toda a comunicação com sua personal trainer e que mudaria seu comportamento. Por isso minha mãe nunca apresentou queixa contra ele e voltaram a viver suas vidas como se nada tivesse acontecido. Quando eu tinha 11 anos, minha mãe me levava para visitar sua melhor amiga da faculdade, Marie, e seu marido, Léory, todos os verões. Passávamos uma semana ou duas em sua cabana e sempre me divertia muito com os sobrinhos e sobrinhas de Marie que também vinham visitar. Meu pai normalmente ficava em casa, mas naquele ano concordou em ir conosco. Os primeiros dias passaram sem incidentes, mas uma tarde particularmente ensolarada, não consegui dormir nem ficar quieta lendo um livro, então decidi sair para dar um passeio na floresta próxima. Gostaria de não ter feito isso, porque encontrei meu pai se beijando com Marie. Eles não estavam nem escondendo e se minha mãe ou o marido de Marie tivessem entrado na floresta naquele momento, poderiam facilmente tê-los visto. Fiquei tão assustada com o que vi que corri de volta o mais silenciosamente que pude. Sentia vontade de vomitar ao perceber o que tinha presenciado. Estava com medo do que fazer, já que não queria que meu pai ficasse com raiva de mim, mas ao mesmo tempo não queria trair minha mãe. Felizmente não tive que sofrer em silêncio por muito tempo, porque o marido de Marie, Léory, eventualmente pegou meu pai beijando Marie no lago. Ele ficou furioso e deu alguns bons socos em meu pai, resultando em um olho roxo. Quando minha mãe descobriu, ela ficou tão furiosa que imediatamente atacou os dois até que Léory teve que literalmente segurá-la. Minha mãe estava particularmente decepcionada com meu pai porque sempre pensou em Marie como uma irmã e nunca imaginou que poderiam fazer algo assim. Marie e meu pai fizeram todo o possível para se desculpar e meu pai até tentou culpar Marie, dizendo que ela deu o primeiro passo e que ele simplesmente se deixou levar sem pensar. Eles insistiram com todo o coração que só tinha sido uma vez, mas eu era a única que sabia que mentiam. Eu os havia visto se beijando antes e poderia expô-los se quisesse, mas estava com muito medo para falar. Nem sabia se era a coisa certa a fazer na minha idade. Aqueles dois conseguiram convencer minha mãe e Léory de que isso nunca voltaria a acontecer e que talvez estivessem bêbados. No entanto, minha mãe não perdeu tempo e anunciou que iríamos embora. Não importava o quanto Marie se desculpasse, minha mãe estava farta dela e essa foi a última vez que a vi. Para ser honesta, é realmente triste escrever sobre tudo que minha mãe passou com meu pai e não tenho ideia de por que ela ficou com ele após cada indiscrição. Gostaria que ela o tivesse deixado então, já que não teria afetado nossa vida de nenhuma maneira. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe sofreu um derrame grave enquanto dirigia. Felizmente, embora tenha sobrevivido ao acidente fatal, nunca foi a mesma. De uma hora para outra, nossas vidas mudaram completamente, já que minha mãe ficou acamada, precisando se recuperar de uma lesão na coluna que sofreu no acidente. Não podia se levantar sozinha nem andar adequadamente e qualquer pequeno movimento lhe causava dor e desconforto extremos. Meus avós se revezavam para vir e ficar conosco durante esses meses para ajudar a cuidar da minha mãe. Sou grata por eles terem feito isso, já que meu pai tinha que trabalhar o dia todo e não queria contratar uma enfermeira em tempo integral. Tentei ajudar minha mãe tanto quanto pude naquela idade. Todos os dias, voltava da escola e ficava sentada com ela por horas, conversando enquanto ela adormecia devido aos medicamentos fortes. Ajudava a trocar suas fraldas e massageava seus pés. Após apenas 2 meses, meu pai começou a reclamar de como tudo era caro na casa agora que minha mãe não estava trabalhando e de como o seguro dela não cobria o suficiente das contas médicas. Isso me irritou muito, pois eu tinha visto minha mãe fazer tanto pela casa, e no momento em que ela precisava de nossa ajuda, ele estava reclamando. Meus avós se ofereceram para ajudar meu pai com alguns milhares de dólares de seu fundo de aposentadoria. Na verdade, minha avó até deu a meu pai algumas de suas joias para que ele as penhorasse e usasse o dinheiro para cuidar da minha mãe. No entanto, à medida que os meses passavam, meu pai continuava reclamando e pegando dinheiro dos meus avós sempre que podia, tudo em nome de cuidar da minha mãe ou pagar o aluguel e outras contas. Eu sabia que tipo de pessoa meu pai era, então comecei a suspeitar dele. Foi assim que percebi que ele estava trocando muitas mensagens com alguém no seu telefone, como fazia antes. Foi muito fácil para mim elaborar um plano para verificar suas mensagens através do seu MacBook e descobrir o que estava acontecendo com ele. Foi assim que descobri que ele estava em contato constante com uma mulher chamada Angie. Obviamente não li as mensagens, pois seria muito inapropriado, mas pelas últimas mensagens, estava claro que meu pai estava traindo minha mãe mais uma vez. Desta vez, as coisas eram muito mais sérias. Não conseguia imaginar a dor que minha mãe sentiria se descobrisse isso, com seu estado mental já frágil. Estava tão zangada que sabia que tinha que agir. Tentei pegar o telefone do meu pai para deletar todas as mensagens e bloquear essa mulher dos seus contatos, esperando que Angie nunca mais o contatasse. Como uma adolescente ingênua, pensei que isso impediria meu pai de trair, mas, é claro, fui pega. Quando meu pai deve ter visto que Angie estava bloqueada de repente, sabia que não havia mais ninguém que pudesse ter feito isso no seu telefone além de mim.
Ele me confrontou, gritando sobre como eu ousei tocar no seu telefone. Tentei me conter, mas não consegui evitar gritar de volta que estava cansada de vê-lo trair minha mãe o tempo todo. Seu rosto ficou vermelho de vergonha. Ele tentou agir inocente, dizendo que eu não era suficientemente velha para entender o que estava acontecendo e pedindo para eu não me meter nos seus assuntos. Isso me enfureceu ainda mais, então não apenas disse que sabia que ele estava traindo minha mãe novamente com Ange, mas que também o tinha visto beijando Marie todos aqueles anos atrás. Disse que sabia desde então que tipo de pessoa ele era. Minha avó entrou na sala preocupada depois de ouvir nossa discussão acalorada. Ela olhou para a tensão entre nós e soube imediatamente que algo sério estava acontecendo. Meu pai gaguejava enquanto explicava como isso não era da minha conta e que eu era muito jovem para falar com ele daquele jeito. Tentou me manipular, insistindo que, como pai, ele merecia meu respeito, mas eu já não ia tolerar mais. Tinha aguentado por muito tempo por medo, mas ver minha mãe doente me tinha aterrorizado e me feito mais protetora. Sabia que não ia deixá-lo machucá-la novamente. Apontei como todos os meus colegas de classe tinham famílias felizes e nenhum de seus pais tinha traído suas mães. Estava tão chateada com ele que disse que me envergonhava de ter um pai como ele e que desejava que ele nunca tivesse sido meu pai. Provavelmente não estava falando sério naquele momento, mas acho que isso tocou um ponto sensível no meu pai. Ele me perguntou se o que eu estava dizendo era verdade e eu assenti. Disse que estava cansada do comportamento dele e que minha mãe merecia muito melhor. Meu desabafo realmente abalou meu pai, porque no momento seguinte ele declarou furioso que estava farto de nós. Viu arrumar suas malas enquanto eu estava ali, sentindo-me tanto zangada quanto confusa com o que estava acontecendo. Minha avó perguntava a ele o que estava fazendo e meu pai disse que por isso nunca quis filhos, porque arruinavam tudo. Anunciou que tinha tentado estar lá para minha mãe em um momento difícil, mas depois de me ouvir falar daquele jeito, estava farto de nós. Informou-nos que não queria passar o resto da vida em um relacionamento infeliz com minha mãe, então decidiu se mudar. Afirmou que sua namorada, Ange, o amava muito e que ele não merecia receber nenhuma merda de nós. Minha avó gritou com ele por ser um pai patético e irresponsável, mas não importou muito para ele, já que já tinha tomado sua decisão. A última imagem que lembro do meu pai foi vê-lo sair de casa com suas malas e nem sequer se virar para nos dar um adeus. Tudo aconteceu tão rápido que não tive tempo de reagir. Sabia que tinha dito minha verdade, mas ver meu pai nos deixar ainda foi difícil. Honestamente, nunca imaginei que ele realmente nos deixaria. Desabei em lágrimas e me culpei por fazê-lo se mudar. No entanto, minha avó me assegurou que não era minha culpa. Disse que meu pai era apenas um perdedor que estava procurando razões para nos deixar há muito tempo e que isso não tinha nada a ver comigo. Achei difícil acreditar, porque fui eu que gritei com ele. Estava tão chateada que não percebi que teria que dar a notícia à minha pobre mãe. Comecei a chorar ainda mais, pois não queria partir o coração dela e prejudicar sua recuperação de nenhuma maneira. Esperamos a chegada do meu avô para que juntos pudéssemos falar com minha mãe e dar a notícia com delicadeza. Surpreendentemente, minha mãe recebeu a notícia muito melhor do que eu esperava. Ela parecia chocada e tentou ligar para meu pai várias vezes, mas ele nunca atendeu. Após alguns minutos processando suas emoções, acho que viu o medo nos meus olhos, porque então me pediu para chegar mais perto para me abraçar. Me assegurou que eu não tinha nada com o que me preocupar e que sempre soube que ele era um covarde. Me desmanchei em seus braços e pedi desculpas por tudo, mas ela me disse que não tinha ideia de quanto sofrimento eu havia guardado todos esses anos só para proteger seus sentimentos. Prometeu que ficaríamos bem sem ele. Fiquei um pouco aliviada que ela não me culpava como eu pensei que faria, porque claramente me culpava e me sentia extremamente culpada pelo que aconteceu. Nos meses seguintes, minha mãe focou em se recuperar enquanto meus avós se mudaram para nossa casa para cuidar dela em tempo integral. Eles foram de grande ajuda e eu podia ir à escola todos os dias sabendo que minha mãe estava sendo bem cuidada. Decidi conseguir um emprego de meio período dando aulas particulares a alguns alunos, o que me ajudou a ganhar um pouco de dinheiro. Não era muito, mas queria ajudar meus avós o máximo que pudesse enquanto minha mãe se recuperava. Durante todo esse tempo, meu pai nunca nos chamou, embora eu tenha tentado entrar em contato com ele várias vezes e enviado algumas mensagens pedindo desculpas. Era tão surreal e doloroso que meu próprio pai nem se importasse o suficiente para saber como estávamos. Quando minha mãe finalmente se recuperou e pôde andar e se mover como antes, foi um milagre. Os médicos nos informaram que ela estava completamente bem e ainda sou muito grata a Deus por minha mãe ter voltado ao normal. Os últimos meses foram exaustivos, mental e fisicamente. Depois que minha mãe se recuperou, a primeira coisa que fez foi procurar um advogado de divórcio para começar o processo de divórcio do meu pai. Agora, se você está se perguntando por que meu pai não pediu o divórcio, apesar de ter se mudado, estava claro que ele não queria pagar nenhuma pensão alimentícia ou seguro de saúde. Ele sabia que minha mãe não estava bem, então estava adiando isso o máximo possível. No entanto, minha mãe já estava farta dele. Quando conseguiu os papéis, tentou entrar em contato com ele para poder enviá-los.
Foi então que meu pai, depois de meses e meses sem contato, entrou em contato com minha mãe ontem e perguntou se ela realmente estava pensando em se divorciar dele. Depois de ler todas as suas mensagens de texto, minha mãe informou que isso era muito sério e que ela iria se divorciar dele, de uma forma ou de outra. Como você pode imaginar, meu pai, sendo um covarde, começou a implorar a minha mãe durante sua chamada telefônica para não se divorciar dele. Disse que sua namorada o havia deixado algumas semanas depois de ele ter nos deixado. Afirmou que estava vivendo sozinho em um motel, tentando manter as aparências na nossa frente, pois tinha medo de voltar. Disse a minha mãe que sempre imaginou que depois que ela se recuperasse, ela o contataria e poderiam ter uma conversa honesta. Continuou dizendo que nunca imaginou que ela realmente seguiria adiante e pediria o divórcio. Implorou para que ela pensasse com calma, mas minha mãe disse firmemente que se ele não assinasse os papéis, ela o levaria diretamente aos tribunais. Continuou discutindo e não sei se acabou concordando ou não. No entanto, desde então, meu pai me enviou várias mensagens e mensagens de voz me culpando por tudo. Ouvi 2 de seus recados de voz, onde ele claramente gritava comigo que eu arruinei sua vida e que sou culpada pelo seu divórcio. Diz que desejava que eu nunca tivesse nascido. Mostrei tudo isso à minha mãe, que ficou furiosa e me disse que ele é apenas um manipulador que se recusa a aceitar seus próprios erros. No entanto, não consigo evitar sentir um pouco de culpa, já que em parte concordo com ele. Queria escrever minha história no Reddit hoje para perguntar se alguém aqui também me culpa, assim como meu pai, pelo divórcio deles. Seja por não controlar minha raiva no dia em que fez meu pai sair de casa. Alguém mais passou por isso? Minha mãe me ama muito, então ela pode estar tentando não me culpar para me proteger da verdade. Não quero ser a razão de sua infelicidade, então por favor, sejam honestos nos comentários. Atualização 1. Tenho chorado enquanto leio todos os seus comentários. Não consigo imaginar que existam tantos estranhos que tenham sido machucados da mesma forma que eu. Pela primeira vez não me sinto sozinha. É tão estranho ler as histórias de todos sobre suas próprias famílias disfuncionais porque sempre pensei que a vida de todos os outros era perfeita. Acho que todos têm sua própria história. Além disso, alguns de vocês me culparam pelo divórcio dos meus pais, e embora pensar nisso ainda me faça sentir culpada depois de ler tantas histórias, concordo que foi melhor para mim dizer ao meu pai o que pensava em vez de manter tudo dentro e fingir que ele era uma boa pessoa. Nunca obriguei meu pai a trair e nunca pedi que ele nos deixasse, então essa decisão é completamente dele. Além disso, só para esclarecer, caso não tenha ficado claro antes, estou feliz que meus pais estejam se divorciando. Quero que minha mãe seja feliz e acho que desta vez ela realmente tomou uma decisão firme. Para aqueles que perguntam se a casa pertence à minha mãe, não pertence. Vivemos aqui de aluguel e depois de todas as despesas do seu tratamento, ela não tem nenhum bem, então não perderá nada no divórcio com meu pai. Atualização 2. Já faz um mês desde a última atualização e muitas coisas aconteceram desde então. Primeiro, meu pai apareceu na nossa porta depois de tantos meses para pedir desculpas à minha mãe. Parecia que tinha tido um par de meses difíceis e até tinha deixado crescer uma barba espessa. No início, meus avós se recusaram a deixá-lo entrar, mas meu pai continuou pedindo desculpas e dizendo que só queria uma última conversa com a minha mãe. Minha mãe o deixou entrar e ele começou a pedir desculpas por tudo. Ele se desmoronou enquanto explicava que teve tempo para pensar nesses últimos meses e percebeu que minha mãe era a mulher perfeita para ele, alguém que ele deveria ter aprendido a valorizar há muito tempo. Disse-lhe que Angie não era nem metade da mulher que ela era e que percebeu isso apenas quando se mudou com ela. Ele tinha conhecido Angie online e pensou que teria seu relacionamento de conto de fadas, mas foi o oposto. Brigavam muito e eventualmente Angie o expulsou no meio da noite, deixando sem teto. Sabia que não podia voltar para casa, então começou a viver em um motel. Passava suas noites bebendo sozinho, o que o fazia chegar atrasado ao trabalho no dia seguinte. Explicou como não conseguia manter seu emprego e foi demitido há algumas semanas. Meu pai se desmoronou enquanto implorava a minha mãe que estava cansado de seu comportamento e que ia mudar. Sei que tudo isso soa emocional, mas conhecendo quão miserável meu pai é, não consegui evitar rir. Mesmo suas lágrimas pareciam falsas e forçadas. Minha mãe também não estava tendo isso e sorriu enquanto pedia para ele parar de fazer um show. Lhe jogou os papéis do divórcio na cara e disse que precisava assiná-las naquele momento para que ela pudesse apresentá-los. Meu pai começou a recusar, mas meus avós deixaram claro que investigariam suas finanças e tomariam medidas legais contra ele por pegar milhares de dólares deles, bem como suas joias. Estavam convencidos de que ele não poderia ter gasto todo esse dinheiro em nós e que deveria ter gasto parte com sua namorada. Minha mãe lhe assegurou que quanto mais demorasse o caso, mais ele teria que pagar em honorários de advogados, já que tínhamos mais que suficiente provas de seu abuso para conosco. Meu pai teve a audácia de se virar para mim e perguntar se eu estava feliz com o que tinha feito. Balançou a cabeça em desgosto, sugerindo que eu deveria ter ficado calada naquele dia.
Ao ouvir isso, comecei a rir da absurdidade, enquanto minha mãe gritava com ele por ser um idiota egoísta tentando manipular sua saída do problema que ele mesmo criou. Apontei como ele tinha traído sua esposa várias vezes e agora estava tentando me culpar por suas ações. Minha risada parecia irritá-lo ainda mais e ele me olhou com ódio murmurando palavrões sob sua respiração. Meu avô lhe entregou uma caneta à força e pediu que assinasse os papéis e saísse da nossa casa. Foi refrescante ver toda a minha família se levantar contra meu pai. No final, ele não teve outra opção a não ser assinar. Minha mãe me prometeu que esta seria a última vez que veria meu pai, pois ela não queria que ele se aproximasse de mim e me traumatizasse ainda mais. Atualização 3. Olá a todos, já faz alguns meses desde que atualizei algo aqui. Meus pais finalmente se divorciaram, embora não tenha sido um processo fácil. Estou grata de que minha mãe e eu estamos livres dele. O tribunal ordenou que meu pai pague minhas despesas universitárias até que eu me forme, o que acho que é uma boa lição para ele, já que quase nunca fez nada por mim. Minha mãe está muito mais saudável agora e começou a se exercitar regularmente para se manter em forma. Para todos os que perguntam por que meu pai continuava me culpando, tenho que dizer que ele claramente sabia o quão bem ele tinha com minha mãe e tinha medo de perder uma parceira tão confiável como ela. Em vez de ser adulto sobre isso, decidiu me culpar sem nenhuma razão. Vejo isso mais claramente agora e estou ainda mais feliz de ter dito a ele o que pensava todos esses meses atrás. Meus avós finalmente voltaram para sua casa depois de viverem conosco durante meses para cuidar da minha mãe. Nós os visitamos todos os fins de semana, já que me apeguei muito a eles. Minha mãe começou a procurar um novo emprego enquanto eu ainda dou aulas particulares. Pode ser que não tenhamos muito agora, mas ambos concordamos que nos sentimos muito mais livres do que antes. Segui alguns dos seus conselhos e decidi ir à terapia quando for para a universidade. Também comecei a escrever um diário, o que é surpreendentemente útil. Obrigada a todos que me apoiaram durante esses últimos meses e me ofereceram seu apoio e encorajamento. Sua bondade e compreensão me ajudaram a superar esse período difícil e estou realmente grata. Não deletarei minha postagem como pensei em fazer antes, porque se houver alguém passando pelo que minha mãe e eu experimentamos, quero que encontre esta postagem. Espero que lhes traga conforto saber que as coisas eventualmente melhoram com o tempo.